Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E você sabe por que os torcedores do Green Bay Packers são chamados de cabeças de queijo? Essa semana nós temos o retorno da Liga Profissional de Futebol Americano lá nos Estados Unidos. E como é tradição aqui no canal, toda vez que nós temos o retorno dos jogos de futebol americano lá nos Estados Unidos, nós também temos um vídeo tratando desse assunto. Uma das grandes novidades desse ano é o jogo que vai acontecer aqui no Brasil. Isso mesmo, pela primeira vez, um jogo oficial da NFL vai acontecer em território Tupiniquim. O jogo será realizado na Neoquímica Arena, famoso salão de festas do Palmeiras, e contará com a disputa das franquias do Philadelphia Eagles e do Green Bay Packers. Por conta disso, o vídeo de hoje não é apenas sobre a NFL, mas também sobre um dos times que vão disputar essa partida. Como aqui no canal nós já temos um conteúdo sobre o Philadelphia Eagles, eu vou contar para vocês um pouco da história do Green Bay Packers, relacionando a história dos Estados Unidos, como eu faço de praxe por aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de compartilhar com um amigo ou com uma amiga. E é claro, se inscreva no canal e já deixa aquele like maroto para garantir essa conversão de mais de 10 jardas aqui para o meu canal. Lembrando que você pode se transformar num membro apoiador aqui do meu trabalho. Por menos de $1 você tem uma série de vantagens. Você participa de camarote nas lives que acontecem toda segunda-feira. Você pode fazer sugestão de pauta. Você assiste aos vídeos com antecedência, tem conteúdo exclusivo e ainda ganha um patch que fica do lado do seu nome. Isso, um emblemazinho fica do lado do seu nome toda vez que você interage por aqui. Beleza? Então, bora pro vídeo. Afinal de contas, por que os torcedores do Green Bay Packers são chamados de cabeça de queijo? Se você respondeu que é por conta do capacete amarelo que faz parte do uniforme oficial do time, devo te dizer que você está redondamente enganado. Aliás, o apelido nem mesmo nasceu para designar os torcedores do Green Bay Packers. Na verdade, o apelido está muito mais relacionado à história do estado. A cidade de Green Bay, que possui pouco mais de 100 mil habitantes, está localizada no estado de Wisconsin. O território de Wisconsin foi ocupado há milhares de anos por tribos indígenas que lá viviam quando se deu a chegada dos europeus. Os primeiros europeus a reivindicarem aquele pedaço de terra para si foram os franceses, mas esse território mudaria de dono logo depois da Guerra dos 7 Anos, por conta de um acordo firmado entre França e Inglaterra. Aquela faixa de território passou para o controle dos ingleses. No entanto, isso mudaria novamente após a Guerra de Independência dos Estados Unidos. No Tratado de Paris de 1783, ficou estabelecido que aquela faixa de terra e outros terrenos que ficavam a oeste dos Montes Apalaches passariam para a administração dos americanos. E o território onde fica mais especificamente o Wisconsin foi organizado pelo Congresso Continental antes mesmo dos Estados Unidos se organizar como uma federação. Antes de aprovar a sua Constituição, o Congresso Continental aprovou uma lei que regulamentou a organização dos territórios que ficavam naquela região, a famosa Ordenança do Noroeste. Ali então ficariam divididos os territórios onde hoje nós encontramos os estados do Michigan, do Ohio, Illinois, Indiana, Wisconsin e parte do estado de Minnesota. Ficou-se estabelecido então pelas ordenanças do Noroeste que a partir do momento que cada um dos territórios tivesse uma população igual ou maior a 60 mil pessoas, eles poderiam reivindicar a sua entrada à Federação dos Estados Unidos. Foi então que em 29 de maio de 1848, o Wisconsin foi reconhecido como o 30º estado a incorporar os Estados Unidos da América. E os colonos que foram para lá e que fundaram o estado do Wisconsin se dedicaram principalmente à agricultura e à mineração do chumbo. Mas isso mudaria já na década de 1850 com a chegada dos primeiros imigrantes, dos migrantes estrangeiros
na região. Entre os principais grupos étnicos que chegaram no estado de Wisconsin, nós temos que destacar a chegada dos alemães, dos holandeses, dos noruegueses, dos belgas e dos suíços. Até a década de 1890, a população oriunda da Suíça era de aproximadamente 20 mil pessoas que vivia no estado de Wisconsin, e ela foi uma das principais responsáveis por desenvolver a cultura e a produção do laticínio. Rapidamente, já no final do século XIX, a principal fonte de riqueza do estado foram os laticínios. Conhecido como America's Dairyland, Wisconsin é muito famoso por conta da produção de leite e de laticínios, sendo responsável por 25% da produção de queijo do país. Além da mussarela, do queijo suíço, do queijo Colby, fica como grande destaque a produção de cheddar, o mais famoso do país. Já o Green Bay Packers foi fundado em 1919 por dois amigos, o famoso Earl Curly Lambeau e George Whitney Calhoun, começando ainda como uma equipe semi-profissional do estado. O time entraria para a Associação Profissional de Futebol Americano já em 1921 e seria então um dos clubes que fazem parte dos membros fundadores da NFL. Sem dúvida nenhuma, trata-se de uma das franquias mais tradicionais, mais antigas e mais vencedoras da liga. Eles foram nada mais nada menos do que os primeiros campeões do Super Bowl, ganhando seguidamente em 1966 e 1967. A história do nome do time, Packers, remonta à profissão que um dos seus fundadores, o Earl Lambeau, tinha como empacotador na empresa Indian Packing Company. E foi por meio do patrocínio da empresa ao time que foi possível viabilizar a criação do Green Bay Packers, que adotou esse nome em homenagem à Indian Packing Company. Tendo como o seu território sagrado o Lambeau Field desde 1957, os Packers têm uma condição diferenciada em relação às outras franquias da NFL, porque diferente dos outros times que possuem um dono, o Packers se constitui como uma espécie de sociedade anônima, sendo que as ações do time pertencem a nada mais nada menos do que 360 mil sócios, que são também seus torcedores. Desde sua fundação, o time acumula 13 títulos, entre eles 4 Super Bowls. No entanto, a equipe também conheceu épocas de amargura. A primeira delas foi na década de 40, após a morte do seu fundador, justamente o Earl Lambeau, e a segunda se deu entre as décadas de 1970 e 1980, e somente acabaria com a chegada do fantástico quarterback Brett Favre. Favre jogou no time entre os anos de 1992 e 2007 e foi responsável por levar a franquia à conquista de um Super Bowl. O curioso dessa história é que justamente no período de seca, na década de 70 e na década de 80, foi que apareceu o apelido de cabeças de queijo, porque essa má fase do time coincidiu com a má fase que vivia o próprio estado de Wisconsin, com uma grande crise no setor de laticínios. Foi então que Ralph Bruno, um torcedor do Milwaukee Brewers, um time de beisebol, resolveu adotar a cabeça de queijo, o chapéu em formato de queijo, para fazer uma referência ao time, mas também levantar o moral do estado, que vivia então uma crise justamente no setor de laticínios. Conta a lenda que o Ralph Bruno, fez o chapéu tirando espumas de um sofá e cortando elas com um fatiador de peru. E foi ao estádio então torcer pelo seu time usando esse chapéu, que rapidamente se popularizou e se transformou também num símbolo do próprio estado. O fato do Green Bay Packers usar o capacete amarelo também leva a essa associação entre os torcedores e os jogadores, sendo todos cabeças de queijo. Mas essa é uma denominação, então, que não está relacionada à cor do capacete, até porque as cores originais do time eram o azul e o dourado. Apenas na década de 1950 é que as cores mudaram para o verde e o dourado, representando o verde da natureza do estado e o dourado representando o ouro, a fortuna e as glórias da equipe. Outro nome importante da história do Green Bay Packers é, sem dúvida nenhuma,
Vincent Lombardi. Em Green Bay, ele foi técnico e um dos maiores que a modalidade já viu. Simplesmente ele foi o responsável pela retomada do Green Bay Packers, que passou por maus bocados na década de 1940 e 1950 e que voltaria a conhecer as suas glórias com a chegada do treinador em 1959. Vincent Lombardi ficaria até o ano de 1967 e ele é um nome tão importante para a história do esporte que hoje o troféu do Super Bowl leva o seu nome, o troféu Vincent Lombardi, que é o troféu que todas as equipes começarão a disputar a partir dessa semana. Diz aí pra mim, vocês gostam de futebol americano? Não gostam de futebol americano? Gostaram de saber um pouco da história de Wisconsin e como ela se relaciona à história do Green Bay Packers? Diga pra mim nos comentários se vocês têm um time favorito e quem vocês acham que será o grande campeão dessa temporada e por que será o San Francisco 49ers. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, considere se transformar em membro apoiador do canal. Nos vemos na próxima. See ya!